Olá, nosso convidado de hoje aqui no Política Total é o deputado federal pelo PMDB do Paraná, Osmar Serraglio. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Política Total. O prazer é meu, vocês sabem disso, ainda mais na Casa do Povo Paranaense. É um prazer recebê-lo. Deputado, eu queria começar perguntando para o senhor como estão as coisas hoje em Brasília. Como é que está o clima após essa nova eleição aí da casa e como é que o senhor percebeu essas alterações todas que aconteceram em Brasília? Bom, o clima eu acho que está melhorando, evidentemente. Nós passamos por duas dificuldades muito grandes. Em primeiro lugar, a presidência do Eduardo Cunha, que não deslanchava, estava sob júdice, o Supremo Tribunal Federal afastou do mandato e da presidência, e fomos surpreendidos pela presidência interina de Valdir Maranhão, que o Brasil inteiro acompanhou, para não falar de muitas outras atitudes que ele tomou, numa canetada. Ele estava anulando o impeachment da presidente Dilma, que tinha passado por comissão de impeachment, enfim, tinha um rito total que tinha sido simplesmente desconsiderado pelo presidente, o que instabilizou totalmente a casa e até o sistema, né, jurídico do país. Agora nós tivemos uma eleição, finalmente, a renúncia do presidente Eduardo, que vinha retendo, impossibilitando. Nós tivemos várias tentativas para que substituíssemos, mas ele resistia a tudo e ele construiu lá o que se chamou de Centrão. O Centrão tem mais de 200 deputados, então qualquer coisa que você queira imaginar... Num universo de 513 é uma bancada bastante forte. É muito dependente e você precisava de alguma maneira ter a sinalização desse Centrão. Finalmente ele renunciou. Com a renúncia dele foi possível a eleição, que também de certo modo é meio surpreendente, mas pelo menos ela vem numa sinalização de que as coisas vão se acomodar. Por que eu digo surpreendente? Porque os democratas, o Partido dos Democratas não é dos maiores partidos que tem dentro da casa. E a construção que se deu, na verdade, foi mais no sentido de você ter de um lado o Centrão, que traduz a presença de Eduardo Cunha, ficou claro isso, o candidato Rosso, Rogério Rosso, seria alguém muito atrelado a Eduardo Cunha. E daí do outro lado aqueles que eram adversários a esse quadro, que queriam a modificação. E o Rodrigo soube capitalizar isso. Ele realmente construiu uma base que seguramente vai dar sustentação, embora o mandato dele seja, de certo modo, curto, são 7 meses só. Mas muito cruciais, né? Porque nós teremos que decidir o futuro do país, a estrutura do que nós pretendemos em relação à virada de página, a esse descalabro em que nós nos encontramos em virtude de um governo de 13 anos que, lamentavelmente, desviou o país do rumo do progresso, do desenvolvimento. Hoje todo mundo vê, são 12 milhões de desempregados no país, significa mais de 30 milhões de brasileiros aflitos. Isso tudo, nós precisamos de um rumo, de uma bússola. E ela começa bem pela Câmara, com alguém mais pé no chão, um cidadão simples. O Rodrigo não é alguém que se possa dizer que queira impor. As próprias primeiras manifestações dele são nesse sentido, de que ele quer costurar, ouvir bastante a base, ouvir bastante até a interlocução da sociedade com a casa. E do outro lado, a presidência que a gente tem convicção que vai se consolidar, vai se solidificar. Eu não vejo a menor possibilidade de que o impeachment da Dilma não aconteça. O senhor sente que esse clima lá no Senado, então, deve manter a posição da Câmara? Eu tenho absoluta certeza disso, porque, claro, nós temos conversas diárias com os senadores, as casas são encostadas, é uma questão de passar de como se chama lá, do tapete verde para o tapete azul. Mas nós temos muitos senadores que são amigos, companheiros, e esse contato faz com que a gente não só tenha convicção em relação aos senadores. Há um clima que parece simplesmente impossível os senadores serem tão irresponsáveis que, diante desse quadro brasileiro, ainda arrisquem colocar de volta alguém que levou esse navio à deriva. Quer dizer, seria um descalabro e, mais uma vez, fazer com que nós, políticos,
mais nos minimizemos junto à opinião pública e mais nos desvalorizemos, porque não parece, até as pesquisas indicam isso, o povo brasileiro não quer mais saber de Dilma no governo. Se 30% aceita, significa que 70% não quer. Deputado, eu queria particularizar um pouco, porque recentemente o senhor obteve um direito de resposta numa grande emissora de televisão, que foi algo assim bastante significativo. Realmente foi, né? Você imaginar o que significa... O principal jornal do país. Se você imaginar o que significa você ocupar como se disse, um principal jornal do país, o que significa um minuto e meio. Agora, isso eu saio satisfeito duplamente disso. Primeiro porque, evidentemente, eu tinha passado por aquela imagem desgastada de as pessoas se revoltando, porque eu prorroguei, aliás, eu antecipei meia hora, eu antecipei a conclusão da reunião da CCJ, que eu presido, em meia hora. Nós precisamos de 5 horas ainda, o que significa que aquela meia hora era irrelevante. Então eu não antecipei nada, eu apenas fui cônscio da responsabilidade que eu tinha. Eu estava conduzindo a maior comissão da Câmara no exato momento em que no plenário as negociações, as conversações estavam acontecendo para a escolha, era o dia da eleição do presidente da Câmara, e eu tinha candidatos a presidente na minha comissão retidos, que não podiam sequer sair conversar. Nós ficamos das 9 às 5 da tarde sem um intervalo de 1 minuto, nem para almoço, para nada. Todos ali trabalhando, e eu sendo questionado, exigindo até de mim, que disse, olha, você precisa liberar esse povo, nós temos líderes ali, nós temos candidato a presidente, e você está retendo. Então, pressão de tudo que era lado. Eu antecipei meia hora, aí na hora que deu aquilo que até apareceu na televisão, o pessoal revoltado, dizendo que era golpe porque eu antecipei meia hora, que foram necessárias depois 5 horas no dia seguinte. É que eles achavam que eu não iria realizar a sessão do dia seguinte. Mas eu convoquei a reunião do dia seguinte, nós fizemos, e sem inovar em nada, o procedimento normal que ia acontecer na quarta, aconteceu na quinta e exigiu 5 horas. Então, quando você faz referência, eu falei duplamente, assim que eu fico feliz de ter conseguido dar a resposta, duplamente por causa que consegui, eu acho que é importante, mas o fundamental é que ficou claro que a maior rede de televisão é profissional, respeita a liberdade de imprensa, tanto que pega um cidadão deputado do interior do Paraná e dá a oportunidade de, no seu jornal principal, esclarecer. Isso mostra um espírito democrático que hoje está agraçando, está, enfim, muito sedimentado dentro da imprensa brasileira. E, além disso, também o senhor estava ali cumprindo o seu papel como presidente de uma das mais, não digo a mais importante comissão da Casa, que é a de Constituição e Justiça. O senhor estava dentro das suas atribuições e das suas prerrogativas ao fazê-lo. Eu não diria que eu tenha me valido de prerrogativa, no caso era obrigação minha. Nós estávamos questionando um recurso. O que aquele recurso estava pretendendo, do presidente Eduardo Cunha? Ele queria anular o procedimento no Conselho de Ética. Agora, nós, da Comissão de Constituição e Justiça, cometermos equívocos regimentais, quando nós estamos querendo censurar procedimento constitucional, aí seria o supra-sumo, né? Quem vai apontar o erro fazendo o erro. Contrassenso total. Contrassenso total. Eu tive que me pautar absolutamente dentro do regimento. E coisas claras que a gente chamou a atenção. Por exemplo, questionaram, vocês ficaram discutindo ata. Mas todas as comissões discutem ata. Por que lá seria uma coisa inédita, inusitada, diferente? Absolutamente. Foi o normal da conduta da comissão. E outro detalhe é que, como você dizia, não, o deputado é aliado ao Eduardo Cunha, então dava a palavra para ele a todo momento. Mas isso do regimento. O regimento diz que quando o relator se manifesta, como ele é quem se manifesta pela casa, o acusado tem que ter o mesmo horário. Tanto que quando ele falava, por exemplo, falou 4 minutos e 12 segundos. 4 minutos, o deputado, Vossa Excelência, tem 4 minutos e 12 segundos para se manifestar. Exatamente o mesmo tempo. O mesmo tempo. Então isso se repetiu, mas também não foram tantas vezes, mas 2, 3 vezes. Mas é como se você estivesse num processo judicial
em que a ampla defesa exige, a gente chama isso de paridade de armas. Você não pode vir com um canhão para cima de mim e eu com um fuzil. Estilingue. Com estilingue. Então os dois têm canhão para usar, ou os dois têm fuzil para usar. No caso, os dois tinham o mesmo horário para usar. Foi o reconhecimento disso que fez com que a gente tivesse obtido esse horário, né, que não foi só a Globo que noticiou isso, mas ela pelo menos teve essa responsabilidade social de mostrar a coisa exatamente como deveria acontecer. E quem não assistiu, eu até quero aproveitar, quem não assistiu a reunião de quinta-feira, é bom que assista, porque aquela imagem de que aquele pessoal dizia que eu estava cometendo malabarismos, enfim, que eu estava manipulando, no dia seguinte aqueles deputados todos foram ao microfone, dos mais diversos partidos, líderes dos partidos, elogiando, dizendo, olha, nós queremos reconhecer publicamente a sua conduta de imparcialidade, a dignidade com que conduziu. Mas tanto é, o Fabrício, que o Conselho de Ética demorou 8 meses. Nós fizemos 5 reuniões. Em 5 reuniões da CCJ nós liquidamos o assunto. Então ninguém estava postergando nada, ninguém estava manipulando nada. Agora, eu também não podia rasgar o regimento. Eu sou professor de Direito na universidade. Você imagina alguém dizer, escuta, você não leu o regimento? Você não leu a lei tal? Você não viu, enfim, como deve ser o procedimento? De novo, a Comissão de Constituição e Justiça não poderia dar esse mau exemplo de cometer uma ilegalidade. E quando você tem os dois lados te criticando, é a maior certeza que você pode ter de que você está correto. Porque se alguém só te elogia, opa, então tem alguma coisa. O outro lado, não. Os dois criticam, tenha certeza. Quando eu fui relator da CPI do Mensalão, foi assim o tempo todo. O pessoal critica, mas no final reconheceram que foi basicamente uma inovação nas CPIs, onde finalmente nós começamos a emparedar quem estava no poder. Tem uma peça de Shakespeare que diz assim, que tudo vai bem quando termina bem. Está aí. Tudo foi bem, porque terminou bem. Eu já terminei, o processo já está na mão do presidente, para que ele possa dar prosseguimento nesse episódio todo da cassação, né, do ex-presidente Eduardo Cunha. O senhor acredita que agora, depois passado esse período mais turbulento, agora o Congresso vê aí um período de águas mais calmas para navegar e para poder conduzir as questões, as grandes questões que o Brasil precisa ver conduzidas? Porque é impossível reproduzir a turbulência em que nós estávamos. Eu acho que, por mais que se queira, nunca vai se acumular tanta dificuldade com o presidente da Câmara, dificuldade com o sucessor do presidente da Câmara, dificuldade com a presidente da República. Esse quadro certamente não volta. Não quer dizer que seja tudo tão pacífico. Um mar tão calmo assim. Tanta tranquilidade. Porque certamente não tem como você colocar esse país no rumo sem enfrentar certas coisas que elas não serão tão populares. Né? Quando você fala em reforma previdenciária, quando você fala em eventual reforma tributária, ainda que mitigada, tudo isso mexe com o público. E o público está cansado de contribuir, colaborar, se esforçar e ver que termina sendo um esforço baldado. Quando você pega aí, como aconteceu nesses últimos 5 anos, você pega tirar do Tesouro Nacional, ou seja, o contribuinte levou para dentro do Tesouro Nacional, tiram 500 e tantos bilhões, não se fala mais em milhões, o país virou migalha falar em milhões. Você tira 500 e poucos bilhões, coloca no BNDES para ele distribuir para empreiteiras, para grandes empresas, as campeãs nacionais, que terminaram campeãs sufocando os pequenos. Então, um quadro realmente terrível que foi encabeçado, lamentavelmente, por esse poder que estava centralizado em algumas pessoas que não tiveram a sensibilidade de perceber que naquela maneira como eles estavam conduzindo, esse país que estava entre os BRICS, os 5 países do mundo, e crescendo, se aproximando do 5º lugar da economia mundial, agora de repente está lá para a 8ª. Nós perdemos demais e vamos sofrer para retomar o rumo. E todos nós teremos que trabalhar juntos, então quando você fala em tempestade ou não, nós vamos passar por isso. Mas a gente também tem a confiança de que a única maneira de nós nos organizarmos
é realmente entendermos. A primeira coisa que precisa fazer é nós entendermos aonde nós estamos, lamentavelmente, aonde nós chegamos. E a partir disso, evidentemente, nós precisamos que o governo adquira credibilidade, porque se o público não acreditar nos seus políticos, os políticos não terão como conduzir. A primeira coisa, recuperar a confiança do povo, e a gente acredita que o Michel Temer vai fazer isso, e a partir disso a gente, muito brevemente, porque o país realmente tem um potencial enorme. Nós perdemos muito, mas também temos uma potencialidade enorme que pode fazer com que nós realmente possamos, pelo menos nesse final de ano, começar a respirar diferentemente. O senhor acredita, deputado, a gente já está indo aí, terminando o nosso tempo aqui no Política Total, mas o senhor acredita que tudo isso que aconteceu em Brasília deve ter algum reflexo agora nas eleições municipais? E que reflexo deve ter? Olha, basta você ver as pesquisas de São Paulo. O Fernando Haddad era um possível presidenciável. Foi ministro da Educação quase 8 anos. E até ungido em função disso, né, e com o apadrinhamento da Dilma e do Lula, se tornou prefeito de São Paulo. Agora você olha as pesquisas, o cara não tem a menor condição de chegar a lugar nenhum. Isso é reflexo. Esse reflexo também você vê, aqui no Paraná, eu não saberia a expressão disso, mas a gente acompanha mais, né, os dados do Brasil. Em São Paulo, metade praticamente dos prefeitos que estão no PT já não estão mais no PT. Estão saindo porque eles perceberam que no PT é impossível. Então isso é um reflexo, evidentemente, nas eleições, todo mundo está percebendo. E no Paraná o PT vai enfrentar isso. O PT vai enfrentar, porque ele vai ter que esclarecer para o público como é que ele conseguiu, como é que o partido dele, esse emaranhado todo, isso que eu nunca qualifiquei na CPI do Mensalão de quadrilha. Mas aquilo que eu apresentei para o Ministério Público Federal, eles disseram que era uma quadrilha que estava atuando no governo federal. Esses quadrilheiros, o povo, se não quer quadrilheiro comandando, vai ter que fazer um filtro. Está na mão do povo essa decisão. Deputado, a gente abre os jornais, a gente assiste aos telejornais, tanta notícia ruim. Para a gente encerrar, o senhor acredita que existe uma perspectiva aí em curto e médio prazo de o país retomar aquele rumo que a gente vinha tendo, que a gente pelo menos achava que o país estava em pleno desenvolvimento? Existe uma perspectiva? O senhor falou aí um número, milhares de pessoas desempregadas. Aonde a gente vai, todo mundo fala, desde a fila da padaria, na fila do banco, a gente encontra um amigo de infância, o assunto é crise. O senhor acha que é possível aí o Brasil contornar tudo isso que aconteceu e a gente voltar de novo para o trilho do desenvolvimento? Olha, Fabrício, eu não posso dizer que seja uma coisa muito breve, né? Vai ser gradativa, é muito dinheiro perdido, é um endividamento bilhardário e, enfim, tudo isso faz falta, que poderia, por exemplo, ter sido empregado. Eu vou falar uma coisa muito simples para concluir. Você imagine que você tem frangos no Paraná morrendo porque não tem milho. O Paraná, produzindo como produz, não tem milho. Por quê? Porque o governo federal sequer cuidou de manter, achou que era uma grande coisa a balança comercial, exportar, fomentou a exportação para ter resultados positivos em dólares e matou frigoríficos, matou, enfim, empreendedores, para falar numa coisa que é muito simples, que mostra a falta de gestão. Então, quando você questiona se nós vamos nos recuperar, eu acho que só isso, colocar no rumo, ter uma gestão mais inteligente, o país é realmente forte. Nós temos reservas de mais de 300 bilhões de dólares. Então, a seriedade e a recuperação da confiança do público vai fazer com que, de novo, não vai ser muito breve, mas nós vamos sim retomar e temos, além do mais, né, de tudo, nós temos que confiar nisso, nós temos que acreditar, e não é só uma confiança hipotética, não, ela é verdadeira, esse país é grande demais e tem esse potencial todo, só precisa que nós, políticos, deixemos a iniciativa privada funcionar. Desde que o governo não atrapalhe, muito ajuda, é isso? Exatamente. O governo, quanto menos governo, melhor o país se desenvolve, melhor cresce. Nós estávamos numa situação, entre nós, esse pessoal que insistia tanto em não privatizar, como eles se apropriaram de tudo o que é público, qualquer empresa pública que você pega, você vai ver que eles tomaram conta, se apoderaram.
A convicção que eu tenho é triste. É que eles não queriam privatizar porque eles precisavam de um lugar para roubar. Se essas coisas estivessem privatizadas, eles não tinham roubado tanto. Então, não, nós não podemos privatizar porque isso não é necessário. Vai nos países desenvolvidos, até nos países que a gente chama de socialistas, não os comunistas, os socialistas, você vai ver que eles não têm tanta coisa pública como nós temos, que seriam da iniciativa privada. Aqui nós, público para quem? Agora ficou claro isso. É muito mais fácil você administrar na mão da iniciativa privada, porque ali ela sabe que ela não sobrevive se não tiver uma boa gestão. Na coisa pública, você não vai mal, manda buscar dinheiro, manda aumentar imposto, toma daqui, toma de lá. Quer dizer, um mau gestor não tem consequência. Deputado, agradeço aí a sua participação conosco aqui no Política Total. Eu é que agradeço essa oportunidade que você está me dando. Eu quero agradecer ao deputado Fernandes Canavaca, lá da minha cidade de Umuarama, que também me viabilizou e me trouxe aqui, né? E a gente sabe que nós todos que pensamos numa política séria, a chance que nós temos é assim, de a televisão nos conhecer mais, ver como nós somos pessoas atribuladas, mas que somos bem intencionados e nós queremos um Brasil melhor. Estamos em dificuldade? Estamos. Mas juntos, nós com certeza, e com a força de vocês que nos divulgam, nós vamos colocar esse país de novo no rumo. Obrigado, deputado. Eu conversei aqui com o deputado federal Osmar Serraglio, pelo PMDB do Paraná. Até o próximo Política Total.